Olá, boa noite. Estamos a vivo para mais uma live. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Vamos lá para mais uma live. Galera, boa noite. Quem tá chegando? 97. O pessoal chega Nove. certinho no horário. Toda quinta, 97. Vamos lá, podemos começar? Podemos. Então vamos. Quem está aí na nossa live, chame um amigo que vocês conhecem, professores, amigos, né? Que professor tem bastante amigo. Chame e compartilhe essa live com eles, porque vai ser muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre o desfraude na educação infantil. Então, chame aí quem você conhece para vir aqui, a gente trocar informação, conhecimento, experiências, Para a né, gente tirar Andresa? dúvidas, para a gente tirar dúvidas também. Que Isso, se alguém tiver algum. é um tema que a gente quase não fala dentro da escola, né? Eu acho que o desfraude a gente acaba conversando mais com pais, com mães, fora da escola do que com professores, né? Dentro da educação infantil. É verdade. Às vezes essa troca é muito extinta mesmo entre os professores, né? Ou até mesmo informações. As pessoas esquecem um pouco do quanto esse período de desfraude é importante. É importante você conhecer sobre o desfraude, para você poder ajudar essa criança. E até mesmo depois, né? Quando as crianças crescem, a gente saber como foi esse desfraude, como foi feito, como que a criança reagiu a isso, né? Porque até algumas atitudes dela vêm também da época do desfraude, da época quando eles eram menores, né? E não é só se você trabalha com essa faixa etária, mas os professores que trabalham com outras faixas etárias também é importante saber um pouco, né, sobre o desfraude. E eu, né, Yasmin, como sua parceira de trabalho em 2019, pouco sabia sobre desfraude. Como eu falei, eu sabia do desfraude dos meus filhos, né? Mas como professora eu sabia muito pouco. E a Yasmin que me ajudou muito nessa época, que eu tinha muitas dúvidas, né? Acho que a gente, quando é mãe, a gente acaba fazendo isso um pouco no instinto, né, materno, a gente faz do jeito que a gente vai conseguindo em casa, mas na escola é diferente, né? Na escola a gente tem todo um preparo, um tempo de cada criança, são muitas crianças diferentes, com famílias diferentes, né? Então eu tinha muitas dúvidas, né? E uma dúvida que eu tinha muito era assim, quando que eu vou começar esse desfraude com essas crianças? Eu tinha 14 crianças de fralda e eu não sabia por onde começar, né? E a Yasmin me ajudou muito nessa época. E aí eu vou perguntar para você de novo, por onde a gente começa com o desfraude? Então, o desfraude, ele começa em casa, né? Então, a gente tem que. Nós, professores, vamos observar sim as crianças dentro da sala, se elas vão dar sinais, mas esse desfraude ele começa em casa. Essa família ela precisa estar preparada e segura para enfrentar esse processo. Porque a escola é uma extensão, né, de casa.
Então precisa existir essa parceria. Porque o desfraude ele não vai acontecer só dentro da escola, né? Porque o maior período, né, a maioria das crianças, ou assim, não é regra, mas as crianças ficam mais em casa, então elas precisam sim desfraudar em casa. Porque é um ambiente em que elas vão ficar mais tempo, elas vão ficar final de semana, né? Então elas precisam, esse é um vínculo e é uma experiência que vem da família. Então essa família precisa, como eu falei, estar segura e preparada, porque o desfraude, ele é um processo que muitas vezes ele não é fácil. Então essa família ela precisa estar segura, por quê? Porque para não retroceder, né? Para não voltar atrás, para não falar, ai, não vou desfraudar mais, deu muito trabalho, né? A gente escuta às vezes bastante isso. Eu vou colocar a fralda novamente, mas aí quebra. E aí o que acontece? Aí essa criança regride, ao invés dela desenvolver, ela anda para trás. Então é por isso que eu sempre falo, até nas reuniões para os pais e tudo mais, que eles precisam estar muito preparados. Tanto para o desfraude ser um baita sucesso, e tanto para ser difícil. Até porque cada criança é uma, né? Cada criança tem o seu tempo. Você sempre falou isso para mim, que cada criança tem seu tempo. E aconteceu muitas vezes comigo essa história que você acabou de me falar, do pai em casa ficar com a fralda e mandar sem fralda para a escola. E a gente não entendia o porquê daquela criança estar regredindo, né? E às vezes até a família não fala pra gente que a criança fica de fralda em casa. Eu acho que as pessoas trabalham, têm suas tarefas e aí acabam deixando de fralda para a criança não ficar suja, para a criança, né, não ficar incomodada dentro de casa. Mas o que acontecia é que essas crianças chegavam na escola sem fralda e não estavam entendendo, né? Uma parte do dia ela ficava de fralda, outra parte ela ficava sem fralda, né? E como eu também tinha uma turma muito heterogênea, então eu tinha crianças de 1 ano e 8 meses e crianças com quase 3 anos, né? Na mesma sala. E a maioria de fraldas. E sempre eu tinha essa dúvida o de 3 anos está mais preparado do que o de 1 ano e 8 meses, de 2 anos e 2 meses. Eu sempre achava que os mais velhos eram os que estavam mais preparados. E eu percebi que não, né? Que às vezes uma criança de 2 anos está super preparada e uma de 3 anos e meio não está. E qual que é a idade comum, né? Não digo normal, mas quando que geralmente acontece o desfraude, a idade deles? A gente costuma falar que quando a criança completa 2 anos, parece que dá um clique assim nos pais e eles falam, não, agora é hora de desfraudar. Mas às vezes não, porque às vezes essa criança ela completou 2 anos, mas ela não está preparada emocionalmente, fisiologicamente, cognitivamente para enfrentar esse processo. Então, assim, a gente costuma falar que entre 2 e 3 anos, né, que existe essa procura, né, dos pais, dos professores da escola para essa parceria, mas que isso não é uma regra. Porque, como eu falei, a criança, para ela ter o controle do esfíncter e não querer mais usar fralda, a gente precisa dar um tempo para ela. Porque ela precisa se desenvolver e a gente precisa, e os pais, claro, em casa, né? Como a gente falou, a escola é uma extensão. Então, durante o processo de desfraude, a escola vai ser uma extensão. Tudo que a criança, com os pais, em casa, fizerem de rotina, se faz xixi, se utiliza um redutor, ou se utiliza um pinico para fazer xixi, ou se faz xixi no banho, Então, a escola vai ser uma extensão dentro das possibilidades da escola. Não é? Não vamos falar que a gente vai colocar a criança porque a criança faz xixi em casa, no chão ou no banho, ela vai fazer na escola. Não. Aí o que vai acontecer? A gente vai fazer essa adaptação dia a dia com essa criança, para ela se adaptar a desfraudar no ambiente escolar.
Sim. Olha só o quanto é difícil para essa criança. Porque em casa ela tem uma outra rotina. Aí chega na escola, mesmo a escola tendo um sanitário em tamanho reduzido, feito especialmente para eles e especialmente para esse momento, é difícil para ela. Porque ela tem que lidar com a timidez, ela tem que lidar com a insegurança que ela está sentindo emocionalmente de estar sem a fralda, porque a fralda, querendo ou não, é uma segurança, é um conforto para ela, Sim, né? e tirar a fralda, né, de uma vez, eles normalmente dormem com a fralda, né? Normalmente eles tiram a fralda diurna para depois tirar a fralda noturna, né? Mas algumas crianças, eu lembro que os pais tiravam a diurna e a noturna no mesmo período. Mas muitas vezes, o que acontecia? Até vou tirar uma dúvida com você. As crianças, elas chegavam sem fralda e em casa também estavam sem a fralda, né? E às vezes elas viam os amigos, que metade da turma ficava com fralda, metade sem fralda. E elas viam os amigos sendo trocados na hora da troca, né? E queriam colocar a fralda de novo. E algumas crianças com fralda olhavam os amigos irem ao banheiro e queriam tirar a fralda. Aí fica assim, metade da turma com fralda querendo tirar a fralda e metade da turma sem fralda querendo colocar a fralda. Porque nesse primeiro momento eles entendem como uma brincadeira, né? Ah, eu vou ficar sem a fralda hoje, mas é uma brincadeira. Amanhã minha mãe vai colocar minha fralda de novo, mas não. Aí, com o passar do dia, eles vão vendo que isso vai ser criada uma rotina, onde vai precisar muito dele, porque ele vai precisar amadurecer. Então, às vezes, dentro da sala, isso vira uma brincadeira, né? Deles quererem colocar fralda, um quer tirar, outro quer colocar, um quer. Porque também, para eles, imagina que confuso. O meu amigo ontem ele usava fralda, hoje não usa mais. Sim. Então, para eles também resta essa dúvida, o porquê. Então, é importante, muito importante o papel do professor nesse momento. Porque o professor ele vai inserir essa nova rotina para a sala toda, né? Então, ele vai explicar o desfraude, ele vai explicar que agora, né? Aquilo que a gente já está acostumado a falar, que agora o amigo, ele não faz mais xixi na fralda. Então, e que amanhã pode ser você também, né? Que o amigo fala assim, porque o amigo não aguentava mais usar fralda. E aí a mamãe dele veio conversar com a professora e a gente, né, entrou nessa parceria para que ele cresça. E a gente sempre fala que isso é bom porque você vai crescer, você não vai precisar mais utilizar a fralda, vai poder ir sozinho no banheiro, ter essa autonomia. Então são muitas questões que são trabalhadas. Fora trabalhar também com a criança essa autoestima, né? Sempre Sim. colocar essa criança para cima. O processo de desfraude, ele não precisa ser sofrido, né? Se você colocar essa criança para cima, você incentivar a cada mínimo passo dela, você, né, ficar feliz, fazer uma festa, muitas vezes até fazer uma festa com um xixi que quase chegou na privada, né? Sim, Que tá ainda correndo e isso, que não estava chegou, mas correndo ele no meio do caminho, né? O xixi acabou escapando. Então, o professor é de suma importância nesse momento. E a gente também gosta de falar também que, assim, o desfraude, a gente tem que tomar cuidado na sala de aula, que não dá para desfraudar 5 crianças de uma vez só. Porque esse processo, ele exige muito do professor. E esse professor, ele vai ter que ter muita atenção com aquelas crianças. Então, para ser algo, né, prazeroso, para ser algo que vai ter um sucesso, é preciso que o professor, né, tenha 3 ou até 5 crianças para poder dar essa atenção, né? Porque senão essa criança, ela vai ficar desestimulada. Porque Porque ela muitas vai vezes ela vai fazer muito xixi porque o professor está olhando para 4, 5, 6 e aí não dá tempo daquela criança correr e fazer xixi e acaba desestimulando. Aconteceu algumas vezes comigo, né? E da criança ficar chateada
porque ela queria e não deu tempo, porque nessa idade eles não pedem, né, para fazer xixi. Então a gente tem que levar de tempos em tempos, né, no começo, aí é hora de fazer xixi. Aí leva os que estão desfraldando no banheiro. E muitas vezes na hora de esperar, né, porque normalmente a gente tem um banheiro só perto da gente, acaba escapando. Aí a criança que acabou escapando fica chateada, fica triste, às vezes até trava, né? Às vezes até a criança fica travada e não quer mais fazer xixi. E acontece muito, né, Yasmin? Da criança tá num processo de desfraude e de uma hora para outra ficar com medo de ir no banheiro ou se recusar a usar o vaso sanitário. Por que você acha que isso acontece? Por que você desse travamento das crianças? Eles conseguem ir algumas vezes, aí depois às vezes chegam na escola chorando, não querem mais utilizar o banheiro e choram e apresentam esse medo. Então, esse comportamento, a criança ela precisa estar muito inserida dentro dessa rotina. Não adianta eu querer desfraldar uma criança que nunca foi no ambiente banheiro e percebeu a privada, percebeu que dá para apertar a descarga, viu, observou esses pais utilizando o banheiro. Então, muitas vezes, essa criança é colocada dentro de um desfraude em um mundo que ela não conhece. E esse mundo, para ela, vai trazer medo, vai trazer insegurança, ela vai se fechar, ela vai ficar tímida, ela não vai pedir para fazer xixi. Porque realmente, no começo, igual você falou, é normal, eles não pedem para fazer xixi, até porque eles estão desenvolvendo esse controle do esfíncter, eles não vão pedir para fazer xixi mesmo, porque esse amadurecimento do assoalho pélvico, ele vai vir, né, conforme essa criança for explorando, conforme ela fizer o xixi na roupa, conforme ela querer controlar ou não, né, esse controle de micção. Então, ai, nossa, me perdi. Então, essa criança gera esse medo porque ela tá num momento emocional muito abalada, que ela precisa de muita atenção, que ela precisa de muito carinho. Então, assim, muitas vezes vai acontecer o medo, ela vai fazer xixi todas as vezes na roupa, ao invés de fazer o xixi na privada. Às vezes ela vai chegar no banheiro e ela já até sabe, senta, faz o xixi, mas ela vai fazer tudo na roupa. Então, assim, a gente tem que perceber e ter esse tato, essa sensibilidade para esses sinais também, para a gente poder ver da onde que está vindo esse medo, essa timidez, né? Às vezes em casa também, né? A criança, às vezes acontece de alguém brigar quando faz xixi no sofá, quando faz xixi, sei lá, né, no tapete. Acontece muito, né, dos pais brigarem, e às vezes nem brigam, mas falam, você fez xixi, e aí a criança acaba assustando, ficando com medo de tomar uma bronca, né? E também acontece muitas vezes da criança não fazer o xixi, passar a tarde inteira na escola e segurar o xixi e não fazer, né? Pode até dar algum problema na urina, da bexiga, porque a criança segura muito e não faz o xixi durante a tarde. Então a gente também tem que estar bem atenta se a criança, ela não fez xixi na roupa, mas ela também não fez xixi a tarde inteira, né? Então por que aquela criança está segurando tanto? Será que é medo? Será que ela não está bebendo água suficiente? Às vezes até a criança para de beber água para não fazer xixi, né? Para não ter a vontade de fazer xixi, porque ela tá receosa, tá com E às vezes a criança, quando escapa o xixi, já passei por isso muitas vezes, a primeira reação é a criança começar a chorar. Chorar, 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 porque aí vem aquele sentimento de frustração. Como eu fiz xixi na roupa, era para fazer na privada, não consegui chegar até lá. Então, tomar cuidado para esse professor também ter esse olhar sensível e não brigar, né? Porque não é para brigar, não é hora de chamar atenção,
né? É hora de você acolher, falar, não tem problema, a gente vai trocar sua roupa, você vai ficar limpinho. E a próxima, você vai tentar fazer na privada. E seguir com esse estímulo, né? Esse estímulo positivo. Para que ela se sinta bem. Eu acho que não é só também o estímulo psicológico, né? Eu acho que tem uma parte neurológica, fisiológica, que vai com o tempo da criança. E juntando tudo isso que a criança acaba, né, desfraldando e tendo essa maturidade. E também, falando dessa parte fisiológica, neurológica e psicológica, a criança tem que ficar, ela tem que estar preparada para isso a partir, né, entre 2 e 3 anos, né? É isso que você falou. E às vezes acontece um pouco antes ou um pouco depois, né? Mas a dimensão é muito maior do que a gente às vezes dá importância, né? A dimensão desse desfraude é muito, muito maior do que a gente acha que é só tirar a fralda e deixar o tempo da criança. Não, tem muitas coisas por trás, né? Desse tempo da criança. Não é só a hora que a criança quiser. A gente acaba falando a hora que virar a chavinha, ela vai conseguir. Não, é uma Que nem eu falei, quando a criança fizer 2 anos, pronto, já tá pronta, vamos desfraldar, que ela já tá pronta. Completou 2 anos, mas não é assim. Porque a teoria ajuda muita gente, né, nessa hora. Porque existem 3 dimensões nas quais essa criança precisa passar por ela ou precisa estar em alguma delas para estar preparada para esse desfraude. Então, tem a dimensão neurofisiológica, que é o amadurecimento das conexões fisiológicas do assoalho pélvico e do esfíncter, que é o controle de micção. E ela precisa também estar amadurecida, o seu rim precisa estar amadurecido e o seu sistema interoceptivo. O sistema interoceptivo, para quem não ouviu falar ou nunca leu sobre isso, são as sensações que ela vai sentir. Porque quando a criança ela vai saber a hora que ela precisa ir ao banheiro, porque ela vai sentir. Ela vai sentir, através desse sistema interoceptivo, que ela está apertada ou que está na hora novamente dela ir ao banheiro. Fora essa dimensão, tem a dimensão comportamental, que eu já falei um pouquinho sobre ela, que são essas vivências na rotina em casa. Porque essa vivência ela vai gerar o interesse, né, da criança ir ao banheiro, a criança saber que nesse lugar ela vai, quando ela tirar a fralda ou quando ela estiver no processo de desfraude, deixar que essa criança passe por todo esse processo. Abaixe a tampa da privada, aperte a descarga, isso é muito importante. Lavar as mãos. Então, ela precisa estar inserida nessa vivência desse ambiente. Ela precisa viver isso. Senão, ela não sabe para que serve a privada. Não adianta você querer desfraldar uma criança que não sabe o que faz dentro da privada, né? Se ela nunca observou esse pai ou essa mãe dentro do banheiro, né? E na escola, aproveitar e falar disso, ver esse gancho para não esquecer, eles adoram desfraldar em duplas, em trios. É muito interessante, porque eles gostam de incentivar e de estar junto com o amigo naquele momento. Na maioria dos meus alunos que eu já fiz alguns desfraudes, quer dizer, vários desfraudes nesse tempo, e eles adoram estar juntos no momento do banheiro, né? E até é muito interessante nós levarmos em pares, porque um apoia o outro, um incentiva o outro, um acolhe o outro nesse momento. E nada melhor do que você ir no banheiro com um amigo, né? Com uma pessoa com uma criança, né, que dentro da escola, né, você tem afinidade, você tem o carinho, você tem o amor, né? Então, voltando... acontecia, né, da criança fazer um xixi antes de chegar e o amigo acolher. Ai, não tem problema.
também fazia xixi na calça, agora não faço mais, vamos, não precisa chorar. Eles mesmos se acolhem, né? Assim, tipo, já passei por isso, não tem problema, né? Eles fazem muito esse acolhimento do outro amigo, né? E eles falam, tia, o amigo tá usando fralda, quando que ele não vai usar mais fralda? Aí a criança acaba, um incentivando o outro, né? Eu percebi muito em 2019, quando eu trabalhei mais perto de crianças muito pequenas, que quando um começa, assim, vai sempre, não todos juntos, mas quando dois começam, eles se observando, vai acontecendo devagar. Quando você vê, tá em 6 meses, mais ou menos. Como se fosse um ligando o outro, né? Tá a sala inteira desfraldada. No começo a gente parece que não vai conseguir, né? Porque dá um desespero de, meu Deus, são 14, 15, né? Dependendo. E como é que a gente vai dar conta do desfraude e das experiências, das aulas. E a gente acha que não vai conseguir, mas eles ajudam mais do que a gente pensa, né? Eles ajudam os amigos mais do que a gente pensa. Mas tinha uma coisa que acontecia comigo e que você me fala que se isso é real ou se foi alguma coisa que aconteceu só comigo, mas eu tinha algumas dificuldades de fazer eles pararem de brincar ou saírem do parque na hora para ir ao banheiro, né? Às vezes eu via que eles estavam se segurando e às vezes era uma tristeza que eu falava, vamos no banheiro, porque eu sei que você está com vontade, né? Mesmo levando nos horários certos, mas muitas vezes eles não querem parar de brincar, né? Eles não querem parar de fazer o que estão fazendo para ir até o banheiro, né? Não sei se acontece, eu tô falando uma experiência minha, mas me fala um pouquinho mais, porque você passou por muitos mais desfraudes do que eu. Então, antes de eu responder, só vou terminar de falar que eu falei da dimensão neurofisiológica, comportamental. Desculpa, te cortei. E não, imagina, e faltou eu falar da emocional, que é esse papel da família, de estar sempre incentivando, de trabalhar a autoestima dessa criança, o carinho, a escuta, né? Que não existe uma idade biologicamente falando, né, para esse desfraude ocorrer. Mas se essa criança ela tiver neurofisiologicamente desenvolvida para isso, o sucesso desse desfraude, ele é muito maior do que se a criança tiver só a curiosidade comportamental de ir ao banheiro. Porque isso é um conjunto, né? Então, essa dimensão neurofisiológica é a mais importante. Porque é onde está toda a conexão fisiológica dessa criança. Né? Que é o controle do esfíncter, o amadurecimento dos rins. Então, ela vai precisar, né, desse amadurecimento fisiológico, que é o mais importante para o desfraude. E vamos lá responder? É verdade, sim. As crianças tiram a fralda, elas não querem parar para nada. Elas querem continuar brincando, elas não querem parar de comer, elas não querem parar de brincar, elas não querem parar de dançar, não querem sair de uma aula extra, uma aula de música que está muito legal para fazer xixi. Então aí acabam ocorrendo os escapes, né? Mas a gente tenta levar isso, né, da melhor forma possível, mas isso acontece mesmo, é uma dificuldade, né, que o professor tem de lidar com isso, é por isso que a gente precisa de muita conversa nesse momento e muito carinho para poder explicar para essa criança, né, que é muito rápido, que ela vai lá no banheiro fazer xixi, que ela logo vai voltar para a atividade, né? Então, mas eles, né, ainda mais nessa faixa etária, eles não querem perder tempo, né? As crianças de educação infantil, elas não querem perder tempo. Elas querem brincar e uma atividade atrás da outra, e vai e volta. Então, assim, esse parar para ela não existe, nem muito menos para fazer xixi. E às vezes ocorre, às vezes não é o escape, às vezes as crianças seguram o xixi.
Seguram para não parar. Para não parar. Para não parar. E uma das dificuldades que a gente encontra também no processo de desfraude é essa falta de parceria em casa, porque muitas vezes ocorre. Igual você falou lá no início, dessa criança ficar confusa, porque na escola ela tá sem fralda. E aí ela vai para casa, a mãe sai com ela de carro e coloca a fralda, porque tem medo que faça xixi no carro. Então, a ideia que eu sempre dou é: compra aquele tapetinho higiênico de cachorro, coloca na cadeirinha do carro, no banco do carro, no seu colo, se vocês forem para algum lugar. Porque se ocorreu o escape, não vai sujar nada. Você simplesmente só troca a calcinha e pronto. E muitas vezes, quando esse escape ocorre, uma coisa que a gente esquece muito é que, mesmo ocorrendo esse escape, a gente troca essa criança, ok. Mas a gente precisa sim tentar levar essa criança para fazer, porque às vezes tem mais xixi para sair. E aí essa criança não fez tudo. E isso já é mais um estímulo, você levá-la ao banheiro para fazer o restante e reforçar, fazer esse reforço positivo, para ela ter essa certeza de que ela consegue sim fazer o xixi. Né? Na privada. Agora, é muito importante Yasmin, isso. A gente tá falando de xixi, mas tem a outra parte, né? O nosso número 2, que é bem complicado também. Porque o xixi, a gente sabe que eles ficam chateados, mas quando eles fazem o cocô, muitas vezes eles não contam pra gente, né? Eles continuam brincando e a gente só vê depois. E muitas vezes também as crianças desenvolvem prisão de ventre, né? Também de tanto prender, porque não quer fazer o cocô na escola, ou porque alguém brigou quando ele fez, né? Porque a sujeira é um pouco maior e tal. E muitas vezes também a criança só faz xixi, só faz cocô quando coloca a fralda. A criança pede para colocar a fralda para fazer o cocô, né? Já aconteceu, né? De eu ter alunos que faziam isso, de tia, preciso fazer cocô, e eu tentar levar, né, no vaso sanitário e a criança não sentar de jeito nenhum. E normalmente, Yasmin, pelo menos comigo, eram os meninos que não queriam sentar. A maioria, eu não sei se é porque acaba fazendo xixi de pé, eles não queriam sentar para fazer o cocô. Então eles pediam para colocar a fralda porque eles queriam fazer o cocô na fralda. Me fala um pouquinho disso, porque Porque essa questão que você falou do menino e da menina, porque vem do costume de casa, né? Como esse pai, né, orientou na hora de fazer o xixi, porque, né, isso vai muito da rotina de casa dessa criança. Então, às vezes ele não vai querer mesmo sentar, né, para evacuar, porque ele em casa ele não senta para fazer xixi. Então, por que eu tenho que sentar para evacuar, né? Essa questão é complexa na cabeça, né? Sim. Da criança. E essa questão de pedir a fralda para fazer o cocô é o seguinte: essa criança, ela ainda não está evoluída nessa censura do cocô. Porque eu costumo falar para os pais que a questão da criança com o cocô, ela é uma questão que antes era muito abstrata para a criança. Porque muitas vezes a criança nem via o cocô. Porque quando ela fazia na fralda, né, os pais trocam, mas não mostram para a criança a produção dela. Né? Porque aquilo é uma produção dela. Então, saiu dela, aquilo é meu. Né? Como que eu vou deixar aquilo meu e ir embora na privada? Entendeu? São muitas. Sim. Né? São muitas. A imaginação da criança é muito fértil. Ela começa a buscar o porquê disso. Por que eu tenho que deixar o meu cocô embora? Se antes ele ficava aqui comigo e eu nem sabia, né? Muitas vezes nem sabia da existência dele, para onde ele ia. Sim. Essa criança não pensava, né? Não pensava nisso. E essa questão do cocô é porque a criança ela ainda não tem maturidade. Ela não evoluiu essa etapa, né, do que eu acabei de falar.
dessa censura de fazer o cocô e tratar aquilo como que sim, ela vai ter que se despedir daquilo. Como ela se despediu da fralda para fazer o xixi. Mas ela vai ter que se despedir também para poder fazer o cocô. Então, os pais têm que abrir um pouco mão, né? E a gente na escola, como professoras, desse controle. A gente quer ter o controle. Como que a criança fez o xixi e agora ela não faz o cocô? Não é possível isso. Isso não existe. Não, mas são duas coisas distintas. São dois lugares diferentes em que a criança faz as suas necessidades. Não é o mesmo local. Ela pode estar amadurecida, para fazer, né? Ela pode ter, né, o controle da micção, mas ela não vai estar amadurecida para segurar esse cocô. Então, Yasmin, então mas os pais têm que ter muita calma. Pode falar. E respeito, porque essa criança ela vai querer ficar em pé para fazer o cocô, porque ela passou praticamente, né, da cabeça dela a vida toda fazendo cocô em pé, por que agora ela vai ter que sentar para fazer? Não só os meninos, porque é o costume do menino, né, urinar em pé. Não é. É porque toda criança vai entrar nesse conflito. Por que eu tenho que sentar para fazer o cocô se eu sempre fiz em pé e não teve problema nenhum? Eu fazia em qualquer lugar. Eu não precisava ir no banheiro. Não é verdade? E sempre não, mas a maioria das vezes é mais fácil ele sair das fraldas, fazer o xixi primeiro para depois o cocô, né? Então, primeiro eles aprendem a fazer o xixi, né? Algumas crianças acabam fazendo, né, ao mesmo tempo, mas o cocô quase sempre é mais difícil, né? Da criança, sempre às vezes demora um pouco mais para ela entender que ela precisa sentar, que demora às vezes um pouco mais, né? Porque o xixi às vezes é mais rápido, mas que demora um pouco mais e às vezes eles têm essa eles travam, né, na hora de fazer o cocô, ou seguram, ou fazem em pé, ou se escondem, né? Acontece muito da gente ver aquela criança escondida atrás da mesa, embaixo da cadeira. Sabe por quê? Porque ela se esconde porque ela está resistindo de passar por esse processo. Então ela vai se esconder, ela vai arrumar uma maneira de continuar fazendo como ela já fazia. Então é por isso que muitas vezes a criança faz na roupa. Ou ela se esconde atrás da cortina, igual você falou, atrás do sofá, embaixo da mesa, para fazer, né? Porque ela sente que a autonomia do seu corpo está ameaçada de alguma forma. Então, o que ela vai fazer? Ela vai reagir sendo resistente. Ela vai resistir. Eu não vou fazer na privada. Eu não vou sentar lá e ficar lá um tempão esperando para fazer. E ainda tem, né, o ato da gente limpar a criança. Às vezes eles não querem, né? Por mais que eles estavam acostumados a trocar a fralda, a gente limpar, mas é diferente. Eles estão sentados ali fazendo cocô e xixi de um jeito que eles não estão acostumados e tem a gente limpando, a gente, né? Acaba que eles ficam, às vezes, envergonhados, às vezes incomodados, né? Com como a gente está fazendo, que é diferente de... Foi o que eu falei, essa autonomia do corpo que foi ameaçada. Eu tinha autonomia quando eu usava fralda, eu fazia xixi e cocô ali. Por que agora eu preciso da minha mãe na hora que eu vou fazer o cocô na privada? Entendeu? E essa relação deles com o cocô é uma relação de apego. Eles são muito apegados. Porque, como eu falei, é uma produção deles. Então, isso é um processo. Essa relação, ela vai ter que ser trabalhada também o desapego. Então, é por isso que, na maioria dos casos, demora muito mais para essa criança desapegar. Porque ali, a questão do cocô, ela é totalmente emocional.
totalmente. Uma coisa que Tá aconteceu ligada comigo diretamente com o uma vez, emocional da criança. eu lembrei que eu tinha um aluno que fazia o cocô na privada, mas todas as vezes que a gente dava a descarga, ele chorava. Todas as vezes que a gente apertava a descarga, eu falava para ele dar tchau pro cocô, ele chorava. É essa questão. O cocô tinha ido embora. Eu acho que o xixi, eles não veem, né? Assim, fica... A cor muda, mas ele não vê. Mas o cocô tá ali e ele chorava, tadinho. Eu ficava com pena. Eu costumo dizer para os pais, eles até dão risada, que assim, o cocô é uma produção deles, não é? Então, às vezes, eu faço uma analogia com os pais. Por exemplo, você trabalhou, a pessoa que é artesã, ela fez um vaso, ela trabalhou naquele vaso, e aí, de repente, ela gostou tanto daquele vaso que ela não quer vender o vaso mais, porque ela gostou muito. É a questão da criança com o cocô. O cocô foi uma produção dela, ela tem todo um apego, todo um carinho com aquilo. E ela não quer que ele vá embora. Era isso. Por que eu tenho que me despedir dele? Então eu faço essa analogia e aí os pais dão risada e eles falam, nossa, realmente, eu nunca parei para pensar nisso. E é verdade. E não adianta nesse momento você se apressar, você brigar com essa criança, ou você falar as frases, né, que todo mundo fala, vamos dizer que todo mundo aí já falou um dia. Nossa, que cocô fedido, quando a criança fizer o cocô. Nossa senhora, eca! Tudo isso gera um bloqueio na criança. Sim. Porque ela vai falar, nossa, eu tenho que me desapegar disso, e ainda fica a minha mãe ou a minha professora falando que ele é fedido, que nossa, então eu não vou fazer. Aí o que ocorre nessa hora? Eu não vou fazer, a criança prende o cocô. Sim. Porque muitas vezes a criança tem esse processo da prisão de ventre por conta de alimentos, mas da maioria também existe uma grande porcentagem das crianças que prendem porque esse emocional em algum momento, em alguma frase, em alguma atitude, em alguma ação dessa família, escola, que quebrou e bloqueou essa criança. Então ela vai segurar. Para que eu vou fazer isso se é tão feio, se é tão fedido? Se a minha mãe fica irritada, se a minha professora briga comigo ou me chama a minha atenção na frente dos outros amigos? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, como que a gente reage, nós professores na sala de aula, porque tudo isso influencia. Sim, e uma coisa que é natural, né? Acaba bloqueando as crianças. Por isso que eu falei no começo que muitas vezes, mesmo a gente não sendo professores das crianças pequenas, às vezes as crianças chegam, sei lá, com 4, 5 anos, com algumas questões que não foram trabalhadas lá na creche, né? Quando eles estavam pequenininhos, quando eles entraram na escola, nessa fase do desfraude, né? Então, por que a criança tem algumas atitudes? Às vezes a criança tem vergonha ou prende, né? Não vai no banheiro, na escola, mesmo sendo desfraudada, mesmo não tendo escape, mas algumas crianças bem maiores não querem ir no banheiro por conta de coisas que aconteceram que às vezes nem eles sabem, né? Mas é bom a gente ter saber como que é esse histórico dessa criança e como foi esse desfraude para cuidar deles até, né, uma idade maior, até uma idade 4, 5, 6 anos, porque às vezes leva, né, por muito tempo algum trauma, alguma situação que aconteceu lá quando eles eram pequenos. Porque muitas vezes eles não sabem, mas eles sentiram. Sim. Né? A maioria das vezes eles sentiram alguma coisa ali que ocorreu naquele processo não foi legal. E aí marca, né? E aí ele leva isso para a vida toda, como tem casos de crianças com 10 anos que ainda evacuam na roupa, que ainda... Porque alguma coisa ali não foi trabalhada corretamente. Ou alguma coisa abalou tanto o emocional dessa criança
que esse emocional refletiu né? nessa questão do cocô, da evacuação. Muitas vezes, a maioria, quer dizer, a maioria das vezes são questões emocionais, né? Lógico que deve ter, sim, crianças com algum problema fisiológico que precisam de tratamento na questão de esfíncter e de, né, no xixi do cocô, mas a maioria das vezes que a criança apresenta algum sinal, né, de que isso não foi bem trabalhado, é mais emocional e comportamental, né? Raras as vezes que eu vi crianças com problemas fisiológicos nessa parte. E normalmente a família sabe, né, cuida e normalmente avisa para a escola quando existe esse problema. Ou é tratado e percebido quando a criança entra na escola na época do desfraude, né? Quando a criança demora demais, quando a criança não tem todo o apoio, tem toda a parte emocional, comportamental trabalhada, mas mesmo assim ela não consegue. Mas são raras as Que vezes, né? aí entram outras questões, né? Que aí entra o atraso de desenvolvimento, né? As questões de crianças com necessidades especiais, e aí entra, né? A gente entra nessa questão que tudo isso reflete também no desfraude, né? Sim. Que é totalmente físico, né? Ao mesmo tempo que ele é emocional, ao mesmo tempo que ele é comportamental, né? Passa por essas três dimensões das crianças. E o que eu tenho para falar também é que desfraude na sala de aula, ele não tem fórmula mágica. Você vai sentir, você precisa estar atenta aos sinais dessa criança o tempo todo. Fazer essa parceria, como nós falamos aqui, né, com a família, explicar para a família que esse é um processo que começa em casa, que é muito importante esse vínculo e essa participação da família no desenvolvimento dessa criança, ainda mais numa etapa tão importante, né, que é a do desfraude. E que esse professor, existem diversas maneiras dele trabalhar esse desfraude na sala de aula. Existem muitos livros bons que ajudam muito nesse processo, que eu utilizo muito esses livros para contar história, estimular para que eles observem, né? Muitas vezes tem um livro que é muito legal, agora me fugiu na memória, que é um livro que fala do ratinho, né? É um livro famoso do ratinho que usa fralda. E aí o ratinho, ele observa que diversos animais, né? E aí trata essa questão exatamente da evacuação, que ele percebe que diversos animais evacuam de uma forma diferente da dele. Então ele vai percebendo e se sentindo mais à vontade, né, e seguro para poder fazer, né, para poder evacuar também e conseguir sair da fralda. E é um livro muito bom para trabalhar em sala de aula sobre essa questão que a gente acabou de falar, né, da dificuldade ainda dessa criança pedir a fralda, né, para evacuar. E a gente pode cantar história, tem música, a gente pode fazer cartaz de estímulo, que eu já vi diversas colegas de trabalho fazendo e que dá muito certo, porque o estímulo visual, não só dentro da sala de aula, mas eu gosto de colocar o estímulo visual no banheiro também. Da Sim. forma como eles podem sentar para fazer esse xixi, a dinâmica de autonomia, tirar, abaixar a sua roupa, a sua calcinha, poder colocar de novo na hora que fazer. E já ir mesmo aos poucos, né? Eles pequenos, mesmo com 2, 3 anos, incentivar que eles se higienizem sim sozinhos, porque isso também é uma autonomia, uma segurança para essa criança, que a gente vai desde pequena ensinando para ela, né? Que ela pode sim fazer, né? Tudo sozinha, ter essas atitudes autônomas, né? Que são de suma importância para o desenvolvimento. Então, esse professor é isso, a gente tem que ficar, né, atento e se utilizar de diversas formas para que esse desfraude seja o mais tranquilo, né, e o mais acolhedor possível para essa criança, que ela se sinta muito calma e feliz, né, nesse processo. Porque eu falo que o processo de desfraude, ele se assemelha muito com o processo de adaptação. Sim, e não Porque, pode, na né? E verdade... uma coisa que você me falou
não desfralda quando está adaptando, né? Porque às vezes a família quer chegar na escola já sem a criança estar adaptada, já tirar a fralda, faz tudo junto e aí a criança assusta e acaba uma coisa acaba atropelando a outra e não dá muito certo, né? Uma Não, não tem dica que como. É você me um deu processo de logo. cada vez. É um processo de cada vez. Senão você vai deixar essa criança emocionalmente destruída. Você vai acabar com o emocional dela. Não é uma etapa de cada vez. Essa criança ela vai se desenvolver, né, conforme o seu tempo. A gente ali estimulando, né, auxiliando nesse desenvolvimento. Mas a gente tem que deixar bem claro que é uma coisa de cada vez. A criança entrou na escola, ela vai primeiro se adaptar. Aí depois ela vai começar a fazer as atividades. Então existe todo um processo. Depois que se os pais propõem, né, isso para a escola, ou se a escola procura esse pai, né, essa família, falando que observou sinais dessa criança, então vamos juntos, vamos desfraldar, né? Sim. Então, que isso não é de uma hora para outra e não é tudo ao mesmo tempo. A gente vai indo e a gente vai respeitar o tempo dessa criança. Não se atropela etapas, porque isso lá na frente pode acarretar, né, um processo de trauma, né, um processo de quebra de desenvolvimento que a criança não precisa. Né? Então a gente tem que ser, né, o mais responsável possível também nesse momento, que é muita responsabilidade. Eu lembro que você me falou, desfraude e adaptação juntos, nunca. Falei, muito obrigada. A gente, quando não estava acostumada com crianças tão pequenas, e a Yasmin que me ajudou muito nesse processo, há alguns anos atrás. Então, eu lembro muito dessa frase que ela falou para mim, que primeiro a adaptação e depois o desfraude. Né? Mesma coisa com chupeta, mesma coisa, né? Primeiro uma coisa, depois outra. Aí outro dia a gente fala de chupeta, de coisas, mas assim, uma coisa de cada vez, e com calma, com carinho e com muita atenção. Mas dá certo, né? Sempre acaba dando certo. Sim, uma coisa que eu esqueci de falar até é sobre o desfraude, porque cada escola está dentro, né, de uma cidade e que vai de acordo com o clima também, né, dessa cidade. Então, uma coisa que eu não comentei, assim, você não vai desfraldar uma criança, por exemplo, que mora em Campos de Jordão em pleno inverno. Sim, é complicado. Essa criança, por quê? Porque no inverno é muito mais frio, claro, temperatura muito mais baixa e a sensibilidade nossa, fisiológica, é muito maior. Nós adultos, quando estamos no inverno, bebemos um gole, meio copo de água, a gente já quer fazer xixi logo depois? Porque parece que a gente já está muito apertado. Por quê? Isso. Porque a temperatura do nosso corpo, ela fica mais baixa, então automaticamente acarreta na sensibilidade. A gente fica muito mais sensível. Sim. Do que quando a gente está no verão. Então, a gente costuma combinar na escola, e isso é uma dica muito legal, de desfraldar, por exemplo, a gente adaptou essa criança na escola, fevereiro, março. No finalzinho de março, começo de abril, a gente pode pensar no desfraude. E aí, esse desfraude de abril até junho. No máximo, dependendo da realidade, né, aí de cada cidade, né, conforme as temperaturas, enfim. E aí depois a gente só volta para esse processo lá em setembro, outubro, que é a primavera. Que já não tá mais tanto frio, que eles já conseguem... Que já não tá mais tanto frio, que já faz mais sol. E outra, isso auxilia na dinâmica também da família, com relação a roupas. Porque no frio a gente sabe que para secar roupa é muito mais difícil, né? A questão da criança ficar molhada, a criança... É bom falar assim, a criança não vai ficar molhada, não é isso. Mas a questão de se molhar no momento do escape. Ocorre o incômodo, porque tá frio. Quem quer ficar molhado no frio? E quem quer se molhar no frio? Trocar, né?
Tem que tirar a Nem que roupa seja por criança pouco tempo, isso, e aí ficar trocando, tirando a roupa, né, no frio o tempo todo. Então, essa questão da temperatura e ver, né, a questão do clima é muito importante. Porque quando a gente já está lá na primavera, enfim, a gente tem muito mais sol, dias mais quentes, né? Isso tudo auxilia, porque essa criança também em casa, quando ela começa a fazer esse desfraude, ela consegue ficar só de calcinha, ou às vezes fica bem à vontade, sem nada. Pra ela poder ter esse primeiro acesso ao banheiro, ser muito mais tranquilo e rápido, até ela ir se adaptando. Que tem que tirar a calcinha, ou que tem que tirar a saia, os shorts, a calça, colocar, né? Tirar, colocar. Enfim, auxilia em muitas questões. E foi uma coisa que eu tinha esquecido de falar sobre a questão do clima, que também é muito importante no desfraude. Porque é um incômodo a mais, né? Porque além de estar molhada, dela não ter feito o xixi lá na privada, ainda tem o incômodo do frio, que ela, eu vou fazer xixi, eu vou ter que passar frio, né? Para trocar minha roupa. Então, ela vai, às vezes ela segura porque ela tem medo do escape e que ela fique com frio, que tenha que tirar toda aquela roupa, ou tenha que parar a brincadeira para se trocar. Então, O quanto a gente puder mais quente, facilitar e fazer com que esse processo seja tranquilo, a gente tem que fazer o máximo para essa criança. Sim. Então é isso. Hoje nós falamos sobre desfraude. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer para gente sobre esse processo, eu acho que a gente conseguiu, né, aí permear muitas questões importantes, né, do desfraude, dar alguns exemplos, que, né, é sempre bom o professor, né, trazer para a prática, né, tudo que a gente vive, né, e viveu em processos de desfraude. Eu, como trabalhei muito tempo com essa faixa etária, né, eu tenho aí uma experiência boa, várias histórias interessantes muitas histórias para contar sobre esse processo. E fiquem à vontade se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa. Deixa eu ler os comentários, se alguém falou alguma coisa. Vamos lá, que eu não vi. A Erika falou aqui da tomar cuidado com a reação quando acontece o escape. É verdade, a gente falou sobre isso, né? Que é muito importante para não deixar que essa criança fique com a autoestima baixa e seja também exposta, né, aos amigos. Não tem necessidade dessa exposição dela. Sim. Mas acho que ninguém tem nenhuma dúvida. Acho que não. Obrigada pela presença de vocês em mais uma live. Não se esqueçam, semana que vem, às 9h07, vocês têm um encontro aqui comigo ou com alguma convidada minha para a gente aqui conversar e trocar experiências e passar um pouco de conteúdo, porque eu sempre falo que professor também precisa da teoria. Claro que a prática é muito importante, mas para a gente ser reconhecida, a gente precisa estudar. Então, para isso, a gente precisa ter a teoria e ter a prática. Porque aí a gente fundamenta a nossa prática o tempo todo. E aí, a gente é reconhecida. Obrigada, pessoal. Obrigada, Yasmin. Obrigada pelo convite. Obrigada, Andresa, por aceitar meu convite mais uma vez. Espero que você venha aqui mais vezes para a gente conversar. Obrigada por todas as suas considerações, a sua experiência. Obrigada pela parceria aí quando trabalhamos juntas. Viu? Obrigada, Yasmin. Eu acho que tá um pouco... O som tá um pouco... Tá demorando um pouco para chegar aqui. Por isso tá um delay, assim.
Obrigada pelo convite. Gostei muito de falar do desfraude. Você me ensinou muita coisa do que eu sei hoje e eu agradeço. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui com você. Ah, que bom. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal, que ficou aqui até o final. Obrigada. Um beijo, até a Beijo. próxima, às 9h07. Tchau. Tchau, tchau.